E eu percebo que na minha vida, e vejo também muitos irmãos, muitos mesmos, que a vida está tão corrida, tantas coisas para fazer, que a urgência tem complicado a nossa vida. Porque você não nasceu, Deus não te colocou nesse mundo para você passar por essa vida e simplesmente viver. Deus colocou você aqui para que você dê frutos para Ele e seja feliz com isso. Seja muito feliz dando fruto para Ele. E quando o homem não entende isso, ele tenta de várias formas, ele corre atrás de muitas coisas. Ele corre atrás de uma forma de ganhar dinheiro, ele corre atrás de tantas coisas. E de repente a vida dele, ela vive em cima de coisas urgentes. Tudo na vida da gente está urgente. Tudo é urgente. Mas Deus não nos estabeleceu para viver em cima do que é urgente, mas em cima do que é importante. Então hoje eu quero trazer a vocês a diferença entre o urgente e o importante. O perigo de levar a vida em cima das coisas urgentes e passar por cima do que realmente é importante. E a gente corre esse risco. E nós temos feito isso. E quando a gente confunde o que é urgente e o que é importante, porque dá a impressão que são sinônimos, mas não são. Urgente e importante não é sinônimo. Mas quando a gente confunde o urgente e o importante, nós começamos a embolar a nossa vida. E vai embolando, quando você cai em si, você tem um abismo que você não consegue mais sair dele. Quando misturamos o urgente e o importante, não sabemos qual vem primeiro. Esse é o grande problema. O que vem primeiro? O urgente ou o importante? Quando não entendemos isso, coisas ruins começam a acontecer com a gente, inclusive perda da saúde física. E aí nós vamos pedir para Deus para nos curar de uma doença. E essa doença veio não por uma questão espiritual, e talvez nem por uma questão genética, não veio por um vírus, ela veio porque o urgente e o importante embolou, misturou. O importante, ele é um fundamento que deveria prevalecer na nossa vida. O importante é inegociável. Isso precisa ser repetido. O importante é inegociável. O importante acontece de forma madura e vai se manifestando. O importante vem de forma planejada, enviada, já descrita o seu fim. Deus trabalha com o que é importante, não com o que é urgente. Urgente é baseado no desespero. O urgente não espera amadurecer. O urgente não aceita planejamento. Satanás ama o urgente. Preciso fazer algo. Surgiu um grande problema. Então, eu abandono
o importante, que é o fundamento, e entro de cabeça no que é urgente, ativismo. Eu começo a ser ativista e preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque é urgente. E a vida hoje do ser humano, na nossa geração, é uma vida baseada no urgente. Urgente, tudo urgente. Tudo é para ontem. E com isso nos tornamos ativistas. Nos parecemos com Marta. Marta trabalhava no que era urgente, Maria no que era importante. É urgente eu me preparar, é urgente eu ganhar dinheiro, é urgente eu isso, é urgente aquilo. E vivemos todos os dias em cima de coisas urgentes. E se nós andássemos naquilo que é importante, provavelmente não precisaríamos nos preocupar com o que é urgente. Perdemos os fundamentos que nos traria a paz e vivemos no desespero do que é urgente. Eu me lembrei do Haiti. Então, quando a gente chega ali no Haiti, você olha, você é impactado já quando desce do aeroporto, e aquelas pessoas morrendo de fome, brigando pela sua mala, para poder carregar a sua mala e receber 1 centavo. Brigando, um monte. Você tem medo de descer do aeroporto. E quando você desce, e aí a mala é colocada dentro de um tap-tap ou de um ônibus bem velho, e você começa a andar por aquelas ruas, você começa a ver aquelas pilhas de lixo, aquelas pessoas caídas no chão, um monte, todas sentadas no chão, aquela terra cinza, sem cor, sem pintura, sem riqueza, uma terra árida. E aí os dias vão passando, você está ali vendo toda aquela miséria, e vendo aquelas crianças que chegavam todas urinadas, 6 horas da manhã, bêbadas, porque tomaram cachaça para poder entorpecer a fome. Isso para parar por aqui. Então dá um desespero, e a primeira coisa que vem na sua cabeça: eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou falando de mim. A vida nos ensina coisas. E conforme os dias vão se passando, e ali ficamos 15 dias, e durante esses 15 dias, uma única coisa vinha na minha cabeça o tempo todo: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. O tempo que eu gastei dizendo para mim mesmo que eu preciso fazer alguma coisa foi maior do que o tempo que eu orei pelo Haiti. O importante era orar para o Haiti, mas o urgente dizia: faça alguma coisa. E conforme os dias passavam, a gente olhava ali para o Paulo e para a Ariadna, eles faziam alguma coisa, mas algo que a gente aprendeu muito com eles é os momentos de oração e de adoração dentro do Haiti. A Diva, o Leonel vão se lembrar da nossa mesa naquele lugar. Como eu tenho saudade daquele lugar, cara. É o lugar mais feio da terra. Mas quando eu me lembro daquela mesa com tão pouca comida aí, pouca no sentido também de qualidade, né? Comida simples demais, a gente comia arroz com calabresa. E a gente via aquilo ali, todo mundo ali sentado, com o violão na mão, adorando, e começamos a ir para as casas, e adorando nas casas. O importante, mas Satanás até mesmo de uma coisa boa consegue mudar a mente da gente, e a gente pensa no quê? No que é urgente.
É muito ruim, queridos, quando o urgente chega na vida da gente e toma o lugar do que é importante. Deus, Ele não coloca duas coisas ao mesmo tempo na nossa vida. Guarde bem isso, Deus não coloca duas coisas ao mesmo tempo. Se tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo para você ter que desenvolver, provavelmente uma delas não procede de Deus para aquele momento. A palavra diz: buscai o Senhor em primeiro lugar. Então, qual é a primeira coisa que se tem que fazer antes de qualquer coisa da vida? Buscar o Senhor. A palavra diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, acima de todas as coisas. Você vai perceber que o importante está sempre colocado em primeiro lugar. E Deus, quando quer colocar alguma coisa em primeiro lugar, a única coisa que Ele põe é Ele mesmo. Ele não coloca outra coisa, Ele põe Ele em primeiro lugar, porque Ele sabe que esse é o caminho. Mas toda vez que o importante tem que ser manifesto, o urgente entra, e a gente se perde. Para Deus, o importante vem sempre em primeiro lugar. O Senhor sabe que o importante vem antes do urgente. Às vezes o Senhor trabalha com o urgente e o importante, mas você vai perceber que o importante vem primeiro. E se você parar para pensar nos erros que nós cometemos na nossa vida, você vai perceber que o importante cedeu o lugar para o urgente. Pode ver. Você deixou o urgente passar na frente do importante. É uma questão de tempo para o mal se estabelecer. Eu, durante esse tempo de ministério, basicamente o tempo de colheita, eu tive tempo de ministério com jovens, e depois, quando Deus nos deu a colheita, o nosso tempo de ministério basicamente se tornou para casamentos, para famílias. E nós vimos muitas famílias serem consertadas e muitas famílias serem destruídas aqui em nosso meio. E eu observei que todas as famílias que foram destruídas foi porque deixaram o importante. 100%. 100%. Deixaram o importante e cada um começou a correr atrás do que era urgente para si. Nenhuma sobreviveu. Casamentos se desfizeram. Orientávamos, dávamos bons conselhos, ensinávamos na palavra, mas quando Deus revela o motivo, a princípio, quando aconteceu, você fala: meu Deus, por quê? Mas aí depois, quando Deus traz a luz, quando o Espírito começa a te mostrar a verdade, você percebe que não deu certo, porque o urgente entrou na frente do importante, e cada um tinha uma coisa urgente, diferente do que o outro tinha. O que é importante é único dentro de uma casa, mas o que é urgente pode ter várias urgências. Todos saíram do importante e entraram no urgente. Era importante que eles se amassem. Era importante que eles se respeitassem, que houvesse honra. Mas o egoísmo de cada um fez que eles buscassem o que era urgente. E o que era urgente era que cada um fosse feliz ao seu modo. Então o casamento destruiu. O casal estava indo bem, mas uma coisa urgente entrou dentro da vida deles, e aí cada um começou a trabalhar isso e não mais o que era importante. Pararam de orar, pararam de ser um. Então o marido diz: não, para mim o que é importante é isso, e a mulher diz: para mim isso não é importante. Perdão,
o que é urgente para mim é isso. E a mulher dizia, não, urgente é isso. E os dois começaram a trabalhar em cima do urgente. E o importante eles deixaram. Os filhos eram importantes. Manter os filhos na presença de Deus era importante. Era importante eles orarem junto na casa deles. Pode observar, perderam o importante. E aí cada um começou a cuidar do que é urgente. O que é urgente, eu quero ser feliz do meu jeito. Quantas pessoas se perderam? O marido deixou de cuidar bem da esposa e começou a correr atrás da urgência que o seu corpo, a carnalidade pedia. E vice-versa. Muitos até arrumam um amante porque a sua necessidade é urgente, mas o fundamento já se perdeu. Isso aqui é perigoso, preciso ler um pouquinho. Vamos deixar quieto. É melhor não. Um dia uma família, a diva disse que eu tenho que ser menos específico. Eu vou ouvir minha mulher, ela erra pouco. É importante eu ouvir a minha mulher. Um dia eu cheguei para uma família, e era aquele perfil que vem no culto um domingo sim, o outro não, o outro não, o outro sim, sim, depois não, não, não. Era bem assim. Eu falei, viu, eu não consigo ter uma linha apostólica e profética com vocês. Porque eles demonstravam que eles queriam alguma coisa. Tem gente que não quer nada, só quer vir no culto. Venha no culto, quando quiser. Mas quando você percebe que é alguém que pode chegar além, que pode ir mais, então você cobra um pouco mais. E eu cobrei. Falei, olha, vocês têm uma boa índole, vocês têm um bom desejo de fazer as coisas, mas eu percebo que eu não consigo dar uma linha profética na vida de vocês, porque coisas urgentes entram na vida de vocês e vocês não vêm para o culto. Sempre tem uma coisa urgente acontecendo, tirando a pessoa do culto. Sempre. E Satanás sabe colocar urgência. Sempre. Então era um dia no ferro, um na ferradura. Aí ela respondeu assim para mim. Então, pastor, a gente trabalha muito durante a semana. Muito, 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 muito. E chega final de semana, nós precisamos sair, passear e arejar a cabeça. Eu não tenho como discutir isso com uma pessoa. Isso durou algum tempo. Passado algum tempo, passear já não resolvia mais a urgência que tinha neles. E o que resolveu foi arrumar um outro marido e uma outra esposa. Estou sendo rápido, sem dar detalhe. Quando o urgente toma lugar do que é importante. Eu tenho alertado os irmãos a respeito disso. E doa quem doer, vamos lá. Quantas vezes chega uma visita na sua casa e essa visita toma o lugar do importante? Você deixa o importante, que seria a comunhão, receber a palavra, por uma visita que se tornou urgente porque chegou na sua casa. Todos nós fazemos isso de monte. Só que Deus está observando, Ele olha e fala, ué, o que é importante para você? Aí chega a família, eu acho ótimo. Aí chega a família com a cervejinha, com a conversa ruim, com o ambiente demoníaco, e infesta a sua casa de demônio que você não enxerga. Eu não estou dizendo que você não deva estar com a sua família. Chegaram de manhã, levaram tudo, fizeram a festa. Não está bom, 5 horas, não está na hora de todo mundo ir para a sua casa, no domingo? Está na hora não? Está na hora não? Não, vamos ficar um pouquinho mais. Vamos ficar um pouquinho mais. E a gente não percebe o que está acontecendo. Não percebe.
E o que era importante, adorar o Senhor com o corpo, não é mais tão importante, porque algo urgente chegou. Será que realmente tem alguma coisa que é mais importante do que buscar o Senhor? Mas vamos lá. O que era importante na vida de Adão? Se eu perguntar para você o que era importante, você vai falar algumas coisas que parecem importantes, mas talvez você não acerte, não precisa falar, eu não quero trazer correção, quero que você aprenda só. O que era realmente, olha para a vida de Adão e veja o que realmente era importante. Tinha um ato só importante na vida de Adão e acontecia às 6 horas da tarde. O resto que Deus mandou Adão fazer não era importante. Mas um belo dia Deus chega para Adão, fala: vou fazer uma mulher para você. Adão olha e fala: uau! Que Adão fala em línguas estranhas pela primeira vez. Ele olha a esposa dele e fala: era isso que faltava, Senhor. Eu não aguentava mais olhar para o macaco. É brincadeira, viu? Ele olhou e falou: Senhor, essa é a carne da minha carne, sangue dos meus ossos. É isso, era isso que estava faltando, Senhor. Então, mudou o que era importante na vida de Adão? Não mudou. Mas Deus acrescentou algo importante na vida dele: a esposa. Por que Adão caiu? Porque ele estava fazendo alguma coisa urgente na hora que a esposa dele saiu de perto dele. Alguma coisa aconteceu ali, que ao invés dele estar do lado da esposa dele, cuidando dela, ele foi fazer alguma coisa que urgenciou naquele momento. Não sei o que foi. Deus entregou para ele o jardim, Deus entregou para ele todos os animais, falou: olha, está tudo entregue na tua mão, cuida de tudo. Mas num dado momento Eva estava sozinha. Adão troca o importante por alguma coisa que for urgente. E por não cuidar do que era importante, ele perdeu tudo. E perdeu o que realmente era importante. Deus não mais foi conversar com ele 6 horas da tarde. E agora, ele vai ter que viver não mais no que é importante, mas no que é urgente. Olha só o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19. Está captando, irmão? Está pegando a mensagem? Está entendendo? Nós precisamos aprender a andar no que é importante. Olha só: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual ordenei que você não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento. Olha só, agora, a partir de agora ele vai ter que andar no quê? No urgente. Deixou o que era importante, vai ter que andar no urgente. Você vai se alimentar todos os dias com sofrimento na sua vida da terra, e ela vai dar para você espinhos e ervas daninhas. E você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte para a terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó você voltará. Ele ia viver eternamente, porque ele vivia no que era importante. Agora ele vai ter que viver de urgente. Todos os dias acordar cedo, aquilo que você faz. Nós, devido a Adão, saímos do importante e entramos no urgente. Mas tem gente que fica mais no urgente do que deveria. E Deus precisa agora fazer um equilíbrio na sua vida, falar: volte porque é importante, porque no urgente você não para. Você está demais. E a cabeça está a mil no urgente, no urgente, no urgente. Eu quero mais, eu quero mais. Isso é a manifestação de Satanás. Existem necessidades a serem supridas e está tudo bem. Existem coisas que são Satanás que introduz na nossa vida.
para fazer a gente vivendo só no urgente. Vamos lá? Você vai perceber que essa é uma linha que eu gosto de trabalhar, essa linha de andando nas pessoas, até chega no momento que eu paro, porque fica muito, todo mundo é assim. Caim e Abel. O problema de Caim é que ele não entendeu o que era importante para Deus. Ele tinha só que agradar o coração de Deus e ele não entendeu. E porque ele não entendeu o que é importante, ele teve que resolver o problema dele trabalhando no urgente. E o que era urgente? Tirar a concorrência do irmão. O irmão concorria com ele. Ele teve que tirar a concorrência do irmão. Toda vez que tem que operar no urgente, vai sair coisa errada. É urgente, mas não entrou no importante. Você acha que se Caim tivesse buscado a Deus e entrado no importante, ele teria matado seu irmão? Mas o que era urgente? Ele estava tão distante de Deus que não pensou que Deus estava vendo o que estava acontecendo. Quem anda no urgente fica cego. Abraão recebe uma promessa de Deus. Abraão, você vai ser pai. Tinha Abraão 75 anos de idade. O que era importante? Que ele e a mulher dele crescem nisso. Sara começou a ver que passou 25 anos. Ela sai do importante e entra no urgente. O que ela faz? Caca. Arruma uma mulher para o marido. O importante era obedecer a Deus. Ela entendeu que o importante era ter um filho. Isso era problema de Deus. Então ela entrou no urgente. E no urgente ela pegou uma mulher para se relacionar com o marido dela, porque resolveria o seu problema aparente. E aí, quando o urgente entra na frente do importante, Ismael chega. A ansiedade opera a favor da urgência. A oração opera através de Deus. É algo urgente, e eu saio desesperado, é urgente. Satanás fala, uhul, é nós. Mas quando surgem situações difíceis, então nós dobramos os nossos joelhos e entramos no que é importante. E o que é urgente vai ficar mais suave. A Bíblia diz que Davi estava num período que ele tinha que ir para a guerra. O que era importante para Davi naquele momento? Ir para a guerra. Mas Davi estava cansado, então surgiu alguma coisa urgente: descansar. Descansar quando Deus manda trabalhar é um erro, e trabalhar quando Deus manda descansar também é erro. Davi deixa o que é importante, que era guerrear a guerra do Senhor, e cansado, estressado, o que ele fez? Foi descansar, não foi para a guerra. E o resultado nós sabemos: ele matou um grande amigo. Tem uma coisa sobre Davi ao matar Urias que passa desapercebido. Você vai ver a entrada do urgente agora. Vamos lá? Ele adulterou contra o seu amigo. Ele se relacionou sexualmente com uma mulher casada. O que a lei diz que tinha que acontecer com Davi? Tinha que ser morto. Davi tinha que ser apedrejado. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus não mudaria a lei nem por Davi. Então agora Davi entra no quê? Em algo urgente, porque ninguém poderia tacar uma pedra no rei. Então a ordem de morte
tinha que sair da própria boca de Davi. Davi tinha que chegar diante de todo o povo e dizer assim: eu cometi um adultério contra um amigo meu, e a lei diz que eu tenho que ser apedrejado. Ninguém ia pegar uma pedra. Aí Davi teria que dar a ordem: peguem a pedra e joguem em mim, e me matem. É uma ordem. Ele orou e fez assim: estou fora. Então, o que era urgente, o que era importante, é ele estar fazendo o que Deus mandou. E agora ele começa a fazer o que é urgente: livrar do problema que estava ali batendo na sua porta. Então ele manda matar um amigo. Eu pergunto, se Davi tivesse em oração, teria acontecido? Mas Davi achou que com Deus é possível brincar. Então, 2 Samuel capítulo 12, versículo 10 ao 14, Deus diz para Davi: tudo bem, você não vai levar a pedrada, beleza, mas o que vai acontecer com a sua família, era melhor que você tivesse morrido. E aí ele diz: por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou, e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro, e ele se deitará com ela em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Eu gosto de usar esse princípio: fez alguma coisa pública, responde público; fez no privado, responde no privado. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E nós sabemos que toda a família de Davi teve morte. Teve morte. Por quê? Porque Davi andou no que era urgente. Agora, o pior de tudo com Davi é que ele desejava construir o templo. Em 1 Crônicas capítulo 22, versículo 8, nós temos a resposta de Deus sobre ele, sobre a construção do templo. Mas veio a mim essa palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Ir para a guerra era um mandado do Senhor, mas ele derramou o sangue de um amigo. Não serve para construir o templo. Quem anda nas coisas urgentes não está capacitado para construir templo. Não consegue. E por último, o exemplo de Jesus. Jesus uma vez cogitou entrar também nas coisas que são urgentes. Jesus sempre operava no que era importante. Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 38 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O que é isso? Operar no importante. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue ao importante. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim, para buscar o meu Deus, e o que eu escutar do meu Deus, eu levar para que todos saibam. Isso é importante. Foi para isso que eu vim. Toda a ação de Jesus é baseada no importante. Mas no Monte das Oliveiras, ali ele seria provado, e a Bíblia diz que Jesus teria que ser provado em todas as coisas. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 15, isso é muito importante. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém
sem pecado, Jesus teria que passar pelo que é urgente e importante. Também teria que passar. Então perceba que todo o ministério de Jesus, ele andou em cima do que é importante. Isso é importante, é nisso que eu vou. Isso é importante, é o que eu vou fazer. Eu vou orar, eu vou ficar nas madrugadas. Eu não tenho tempo para comer, eu não tenho tempo para dormir, porque eu tenho que buscar as coisas de Deus. Isso era importante. Eu tenho que sair, eu tenho que pregar, eu tenho que levar o evangelho. Isso não era ativismo, era andar no importante. Mas ele precisava ser provado no urgente. E foi a última prova de Jesus. Quando Deus mostrou isso, eu falei: Senhor, que coisa grandiosa. A última prova do Senhor foi o que é urgente e o que é importante. Então agora ele está no Monte das Oliveiras, e surge o urgente: vou morrer. Vou morrer. Não quero. E diferente de cada um de nós que não sabemos como será o nosso momento de partir desse mundo, ele sabia cada detalhe de como seria. Cada detalhe, cada dor que sentiria, cada gota de sangue derramada. Ele sabia dos espinhos na cabeça, ele sabia das 40 menos uma chibatada nas suas costas. Ele sabia de cada um desses detalhes. Ele sabia que ele cairia com a cara no chão, com aquele pedaço de madeira de 70 quilos na costa. Ele sabia que estaria nu, envergonhado na cruz. Ele sabia a dor que iria passar. Então agora surge o urgente para ele. Surge o urgente. E ele ora para Deus. A última prova de Cristo. Ele diz: Pai, está chegando a minha hora. Posso pedir uma coisa para o Senhor? É tão urgente. É tão urgente, Pai, é tão urgente. Dá para o Senhor tirar a cruz? Dá para eu subir daqui e com uma luz resplandecente todo mundo me vê subindo? Vai todo mundo se prostrar, Senhor? E o pai diz: não, filho, não dá. É importante que você morra, porque é importante que você ressuscite, porque é importante que você receba a glória, porque é importante que o seu nome seja mais exaltado do que todo nome no céu e na terra. Não é Deus que veio no mundo e subiu no mundo, é o Deus que se fez homem e morreu como homem, mas ressuscitou como o único homem. Isso é importante, filho. Filho, isso é importante. E ele olha para o pai e diz: se é importante para o Senhor, é importante para mim. Não é a minha vontade, é a tua vontade. E aí se cumpre Hebreus. E aí a palavra de Hebreus: em tudo ele foi provado e não pecou em nada. E a Bíblia diz em Filipenses 2:11: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Onde todos nós falhamos, Jesus não falhou. Por isso o Filho é a referência, por isso o Filho é o caminho, por isso o Filho é a verdade, por isso o Filho é a vida. Amados, quantas vezes eu escuto pessoas que chegam para mim e dizem: pastor, a minha vida entrou numa situação de urgência, então eu não posso mais ser dizimista.
O que eu vou dizer, meu amado? O que eu vou dizer? Porventura alguma vez pedi dízimo para alguém? Porventura alguma vez você viu aqui eu fazendo um apelo de 40 minutos para você levantar do seu lugar e trazer alguma coisa? A urgência entra na nossa vida e tira essa bênção de você, tira o fundamento. O mundo não entende isso, porque eles não entendem o que é fundamento, não entende. Quantos casamentos desfeitos, porque teve que satisfazer urgências egoístas. Quantas coisas erradas estão acontecendo na nossa vida, porque a oração tem menos tempo na nossa vida do que todas as nossas ações. Quantas vezes trocamos a comunhão do corpo de Cristo e o mover apostólico e profético por coisas que ficarão aqui nesse mundo, que tem até a sua importância. Não somos radicais, mas trocamos. Deus sabe o que realmente tem sido importante na minha vida e na sua vida, e temos deixado de lado para fazer o que é urgente. Pessoal do louvor, por favor, sobe aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 6, tem um versículo, uau, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Vamos traduzir numa outra linguagem para você entender? Tudo que você for fazer, busque o Senhor em tudo, e as coisas na sua vida começarão a dar certo. É o que Ele está dizendo. Faça o importante primeiro, busque o Senhor primeiro. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, urgente, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, o importante. O importante. E o que ele está dizendo? Muitas coisas achamos que vai dar certo, e a ansiedade nos faz planejar, mas o que dá certo é o que Deus planejou primeiro. Nós vivemos hoje nossa vida num piloto automático, numa correria tão grande, que nós paramos de jejuar. Paramos, Jair parou de jejuar, parou de orar, parou de buscar. E aí começa a aparecer coisa urgente que não acaba mais. Meu Deus, quanta coisa urgente. Quando Deus diz siga, ande. Quando Deus diz durma, durma. Tem dia que Ele diz faz, tem dia que Ele faz, durma. Mas uma coisa é certa: se é para você andar, ou se é para você dormir, você não vai saber, se você não buscá-lo em primeiro lugar. Não vai saber. E tem uma coisa que Deus, eu encerro com ela, para mim e para você refletir. Até quando, pastor, ou quanto eu devo buscar? Eu perguntei para Deus. Aqui tem uma resposta. É forte. Até quando, Senhor? E Ele me disse: até o seu joelho sangrar. Até o seu joelho sangrar. Aí esse negócio ficou um pouco forte demais. Por quê?
Aí eu estava me pensando ali na sala de oração, né? Pelo amor de Deus, gente, nada a ver, só para os irmãos entenderem. Eu chego na sala de oração, eu arrumo a minha almofada que nem um gato, sabe? Fica arrumando. Aí eu deito, e ali eu adoro, está tudo bem, está tudo bem. Mas aí Deus falou assim, até o joelho sangrar. Aí eu pensei, bom, até o joelho sangrar, então quer dizer, então vamos lá. Então eu estou aqui no tempo que eu estou deitado, o joelho não sangrou. Aí eu levanto e vou fazer de pé, o joelho não sangrou. Aí eu dobro o meu joelho no chão e começo, e clamo, e clamo, e clamo. O joelho não sangrou. E eu continuo. O que Deus quer dizer com isso? Ele simplesmente quer dizer que a gente encerra muito rápido. Tem uma coisa que eu ouvi essa semana, e eu achei interessante, e fiquei até um pouco envergonhado. Eu vi algo assim: você já orou de mãos dadas com um irmãozinho da Deus é Amor? Nunca? Chama um dia e vai orar com ele. Ele vai pegar na sua mão. Eu tinha um que eu orava com ele, chamava Vanderlei. Rapaz, eu falava, Jesus, faz ele soltar minha mão. Eu falava amém, e ele nem ouvia meu amém, porque eu queria que encerrasse. E ele começava. Aí ele começava em línguas. E ele suava, você lembra bem? Meu Deus, aquele cara suava. Ele perdia uns 5 quilos orando. E eu falava, eu preciso ir no banheiro. Não tinha jeito. A gente bebe água no culto 3, 4 vezes, irmão. É um espírito que eu não entendo. Vai no banheiro. E ele ficava. E eu precisava ir urinar, mas ele não deixava. Ficava horas. Eu levei o evangelho para esse rapaz, e ele se tornou uma pessoa infinitamente melhor do que eu. Infinitamente. Eu cresci em filosofia, cresci em argumento, mas ele cresceu em oração. Ele cresceu em oração. Ele orava até desidratar, porque ele tinha prazer na oração. E muitas vezes as nossas orações não sobem nem no telhado. Um monte de frase feita. Um monte, irmão, que nós operamos na frase feita, né? E às vezes não envolvemos o nosso coração. Às vezes nós nem vamos. Nós nem estamos. E aí você olha para um irmãozinho desse que fala assim, não, eu vou. E eu só termino na hora que o meu joelho, ou na hora que eu perdi 5 quilos de suor, no caso dele. Até quando? Até quando eu tenho que buscar Deus? O Carlos me procurou essa semana e falou, Jair, eu queria uma resposta para um negócio. Eu falei, cara, eu não tenho essa resposta. Ele falou, até quando eu tenho? Aí está aí, Carlão, até sangrar o joelho. Até sangrar o joelho. Não tem, gente, não tem. Porque Deus não vai funcionar na nossa frequência. Você entende? Não é a nossa frequência que Deus entra, é a gente que entra na frequência dele. Quando o avivamento vier, nós vamos adorar o Senhor sem parar. E talvez não tenhamos nem pregações nos nossos cultos. A gente vai entrar na presença de Deus, vai começar a adorar, vai começar a buscar. E o fogo de Deus vai vir, as pessoas vão ser curadas. E nós vamos ser perseguidos. Não tenha dúvida. Mas o poder de Deus vai vir em nosso meio. Isso vai acontecer, que Deus nos dê vida para ver. E o fogo do Espírito Santo vai vir. E nós não teremos mais pressa de ir embora. Fica de pé, meu irmão.